Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 19, está escrito assim: e não houve guerra até o ano 35º do rei Asa. Durante 10 anos do reinado de Asa, ele estava em paz, ele estava tranquilo, não havia guerra de nenhuma parte, até que completasse os 10 anos, aquele homem, nesse período de paz que Deus estava lhe dando, ele estava aproveitando esse período de paz para se organizar, para organizar as suas fortificações, para organizar o seu exército, para organizar a sua vida com Deus. Ele restaurou, como eu falei, o culto a Deus, restaurou a adoração ao Senhor e tirou os ídolos que estavam ali dentro de Israel. Ele fez um tipo de uma limpeza espiritual, tirando os objetos que causavam ciúmes em Deus. E nesse período que ele estava em paz, foi fazendo esse trabalho, fazendo um trabalho da forma que Deus estava se agradando com ele. E quando se completou 10 anos que ele estava reinando, levanta-se contra o rei Asa, irmão, um grande exército. Lá no capítulo 14, no versículo de número 15, e no versículo número, aliás, no versículo número 8 e no versículo número 9, mais precisamente no versículo 9 diz: levantou-se Zerá, um etíope, que saiu ao encontro do rei Asa, ao encontro do exército do rei Asa, com 1 milhão de homens, para guerrear contra o rei Asa. E o rei Asa, no verso número 8, tinha um exército de apenas 580 mil homens, 300 mil de Judá e 80 mil de Benjamim, 280 mil de Benjamim. Ou seja, o exército do rei Asa era metade do exército do seu inimigo. E ali, quando o rei Asa se deparou com o seu inimigo, com o seu adversário, o que foi que ele fez? Ele clamou a Deus, ele buscou ao Senhor no versículo 11. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhum a força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E então, quando o rei Asa levantou esse clamor a Deus, que não podia enfrentar aquele exército pela força humana, Deus, o verso 12 diz que Deus feriu os etíopes, os exércitos inimigos. Deus destroçou, Deus destruiu o exército que estava ali contra o rei Asa. Por quê? Porque o rei Asa era um homem fiel a Deus. E lembre-se bem disso que eu estou dizendo: na hora da adversidade do inimigo, que era mais forte do que a força do homem de Deus, que era o rei Asa, ele viu que não podia vencer, ele clamou a Deus, ele buscou a face do Senhor. E quando ele buscou a face do Senhor, Deus interviu, Deus agiu, Deus operou ao ponto de ter destruído um exército de 1 milhão de homens, para dar vitória ao seu servo. Isso humanamente era impossível, mas quando Deus intervém numa batalha, não tem nada impossível para o Senhor dar vitória, porque Deus é o Deus, o Senhor dos exércitos, é o Deus que dá vitória àqueles que confiam nele. Então o que acontece? Depois dessa vitória que Asa teve, chegou um profeta no capítulo 15, por nome de Azarias, e diz o seguinte no verso 1: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Então o rei Asa ouve essa orientação do profeta, e ali o coração do rei Asa se acende de desejo de servir Deus ainda melhor. Quando ele viu que a vitória que Deus deu a ele foi por conta da sua fidelidade, e ele recebe ali a visita do profeta dizendo: olha, rei Asa, Deus te deu essa vitória porque você buscou a ele. Deus te deu essa vitória porque você clamou a ele, porque você buscou a ele. E rei Asa, quando o homem busca a Deus de coração, Deus se deixa encontrar. Mas quando o homem se afasta de Deus, Deus também se afasta dele. Rei Asa, é verdade, ele continua dizendo que houve aperto, houve lutas, houve batalhas, e o povo passou muitas angústias porque não clamava a Deus. Mas aqueles que clamavam ao Senhor, que buscavam ao Senhor, Deus vinha, ajudava, intervia e dava vitória. E quando o rei Asa ouve, irmão, essa profecia,
o coração dele se alegra, o coração dele se acende, porque no verso de número 7, o profeta diz para ele o seguinte: mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Quando ele disse que a obra dele teria uma recompensa da parte do Senhor, o que aconteceu? Olha o verso seguinte, o verso 8: ouvindo pois Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como todo também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Amém. Então o que é que o rei Asa fez? Irmão, escute. Um homem de Deus ouviu o profeta dizer: Deus te deu essa vitória nessa batalha, porque você foi fiel a Ele. Quando ele ouviu dizer isso, ele entendeu o seguinte: então eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Isso aqui, irmão, é um princípio que nós temos que aprender esta noite. Eu sempre digo aqui para os irmãos: a doutrina do Antigo Testamento é a lei, é o decálogo, é os 10 mandamentos e consequentemente toda a lei que Deus deu a Moisés. Porém essa lei não se aplica para a igreja, mas no Antigo Testamento, já falei 1 milhão de vezes, existem muitos exemplos proveitosos para serem tirados para o nosso ensinamento, desde que esses exemplos estejam alinhados com a doutrina do Novo Testamento. Nenhum ensinamento do Antigo Testamento pode ultrapassar o ensinamento do Novo Testamento. Aí chega um pessoal a dizer: pastor, então Deus mudou? Não, Deus não muda. Então a palavra de Deus tem contradição? Não tem contradição. O que está faltando o povo entender é o seguinte: é que há uma lei antiga e uma lei nova, há uma aliança antiga e uma aliança nova. Deus não mudou, a palavra de Deus não se contradiz, apenas a aliança mudou e nós estamos na nova. Então há exemplos gloriosos para nós tirarmos para nós. E aqui esta noite, baseado no Antigo Testamento, nós tiramos aqui um princípio aqui para a nossa vida. O quê? Que nós temos grandes batalhas para enfrentar. Ou aliás, nós temos enfrentado grandes lutas. E lutas em quê, meu irmão? Principalmente para manter a nossa fé viva. Temos travado grandes lutas para manter a nossa vida de oração acesa, porque o diabo e a carne quer impedir você de orar. Temos travado grandes batalhas contra inimigos gigantescos, desejos, vontades, pensamentos que não agradam a Deus, e nós temos travado batalhas e confrontos terríveis diariamente. Porque o inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele está trabalhando para tirar você da presença do Senhor. E isso, irmão, fala de uma guerra. Porque o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6 o quê? Que nós não temos que lutar contra carne e sangue, contra seres humanos, mas sim contra demônios. Contra demônios. Então isso fala de uma guerra. Isso fala de confrontos, de lutas que são travadas não uma vez por mês, uma vez por ano, mas que são travadas dioturnamente em nossas vidas. E essas batalhas, irmãos, são como o rei etíope. É um exército gigantesco. São guerras tão grandes que muitas vezes nós nos vemos diante de tentações, de pensamentos e de adversidades que nós achamos que não vamos conseguir permanecer fiéis ao Senhor. E isso, crentes enfrentam isso diariamente. Tem pessoas se sentindo terríveis porque passam por isso e acham que ninguém mais passa, só eles. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que todo mundo passa por isso. Eu passo, os apóstolos passaram, os presbíteros da igreja primitiva passaram, os servos do Senhor em toda a história passaram. Só para você ter uma ideia, o Charles Spurgeon, que era o príncipe dos pregadores, se eu não me engano aqui, do século XVIII, do ano de 1700 até um determinado período, do século XVIII, Charles Spurgeon era um homem que frequentemente sofria com depressões.
Muitas vezes Charles Haddon Spurgeon, um príncipe dos pregadores, um homem que pregava, todo mundo ficava de boca aberta. Como é que esse homem consegue entender esse texto? Frequentemente era bombardeado na sua mente e ficava deprimido. O John Wesley, também um célere pregador do século XIX ou do século XVIII, foi rejeitado a pregar o evangelho em todas as igrejas. Botaram ele para fora por causa da mensagem de arrependimento que ele estava chamando. E por algum momento ele desanimou. Ele se entristeceu e achou que não ia mais pregar. Passou um conflito, passou uma batalha, mas deram a ele a ideia o seguinte: ô John Wesley, tem as praças para pregar. Mas eu não sei pregar em praça, eu me criei pregando em púlpito. Mas teste, faça um teste. E ele foi testar. E as multidões vinham de todas as partes para ouvir aquele homem de Deus pregar. Mas ele enfrentou uma batalha para parar de pregar. Charles Spurgeon enfrentava batalhas para parar de pregar. E nós enfrentamos batalhas, meus irmãos. Há uma coisa aí, há uma guerra. Há conflitos na sua mente. Eu vou parar a caminhada. Há conflitos na sua mente. Eu não vou mais para o culto. Há conflitos na sua mente. Eu vou parar de orar. Há conflitos na sua mente. Eu não vou mais ler Bíblia. Eu quero dizer, irmão, que isso é um exército gigantesco, poderoso, que está se levantando contra ti. Mas Deus pode te dar vitória nessa batalha, se você confiar no Senhor. Como o rei Asa clamou ao Senhor, é isso que você tem que fazer hoje. Está diante de um inimigo aí? Está diante de uma luta, de uma adversidade? Talvez é aí o casamento que está te entristecendo tanto, que você está pensando em parar na caminhada. Porque essa luta aí deve ser terrível. Deve ser na família. Quero lhe dizer, faça como o rei Asa. Seja fiel a Deus e clame a Ele, que Ele vai dar vitória nessa batalha. Ele venceu a batalha porque Deus estava com ele. E Deus estava com ele porque ele estava sendo fiel ao Senhor. Me buscareis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ou seja, o Senhor está convosco quanto vós está com Ele. Se vocês deixarem o Senhor, Ele deixará vocês também. Quanto você estiver com Deus, Deus estará contigo. Enquanto você estiver buscando a Deus, Deus se deixará encontrar por ti. Mas se você parar de buscar a Deus, você não vai mais encontrá-lo. E então ele venceu essas grandes batalhas, porque confiou no Senhor. Confiou. E aí ele se animou. E o outro princípio, o primeiro princípio qual foi? Deus está nos dando vitória por causa da nossa obediência a Ele. Então vamos continuar obedecendo, porque mesmo que o gigante seja grande, mas Ele vai continuar nos dando vitória. O primeiro, amém? O segundo princípio que nós aprendemos aqui, quando este homem entendeu que as vitórias que Deus estava dando a ele, era pela fidelidade dele, que ele estava sendo fiel ao Senhor, obedecendo, se submetendo, andando conforme Deus desejava, então ele fez o quê? Ele desleixou? Não. Ele olhou para mais alguma coisa que precisava tirar e tirou. Quando ele viu que Deus deu vitória, porque ele estava sendo fiel, ele olhou, rapaz, tem mais alguma coisa aqui errado, vamos acabar com esse negócio agora. Aí ele reuniu toda a nação de Judá e Benjamim, e conclamou o povo a obedecer a Deus e a servir o Senhor. E lá na frente, no verso de número 12, ele diz, e entraram num concerto de buscar o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Juntou todo o povo e disse, olha, a partir de hoje, vamos buscar Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, porque Deus vai dar vitória na nossa caminhada. Eu não estou me referindo aqui, irmão, entenda bem, por favor, estou me referindo aqui em vitórias financeiras. Ai, Deus vai me dar riqueza, vou ser fiel a Ele. Não, você sabe que nós não pregamos, não adianta nem pensar que eu estou levando para esse lado, que eu não estou levando para esse lado. Eu estou levando para o lado da tua salvação, da tua permanência na fidelidade ao Senhor. Estou levando para o sentido que realmente nos interessa. E claro, as batalhas diariamente que enfrentamos contra o inimigo, que em tudo que ele faz é tão somente para tentar te entristecer e parar. Se é nas finanças, se é na saúde, se é no casamento, na família, seja em que for, tudo isso é batalha para tentar te parar na caminhada com o. Tudo converge nisso. O diabo quer parar você. Bota uma luta no teu casamento, bota uma luta financeira, bota alguma coisa aí para tentar te desanimar e parar. Então o rei Asa fez um concerto, e olha, vamos seguir a Deus de todo o coração. Olha o que eles fizeram, um concerto com Deus. Senhor, eu vou te servir de todo o meu coração. O que eles querem dizer com isso? Tudo na minha vida que tiver errado, eu vou arrancar.
tudo na minha vida que tiver errado, eu vou tirar. Isso é fazer um conserto para servir a Deus de todo o coração. Mas o que acontece, irmão, é que hoje muitos de nós estamos servindo a Deus displicentemente. Muitos de nós estamos servindo a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não estamos dispostos a obedecer, a nos esforçar o mínimo para renunciar a nada por Deus. Muitos não estão dispostos a se esforçar o mínimo para abrir mão de nada. Oram, jejuam, se consagram, leem Bíblia, vão culto, contribuem, mas no demais da sua vida de santidade não se esforça. De obediência não se esforça. E acha que apenas o cumprimento o cumprimento dessas, vamos dizer, dessas obrigações religiosas vão poder lhe tornar agradável a Deus. Não, Deus quer muito mais de você do que tão somente você vir para o culto. Deus quer muito mais de você do que tão somente você orar. Deus quer muito mais de você do que tão somente você ler Bíblia. Deus quer sua submissão, a sua renúncia naquilo que Ele tem lhe mostrado que você tem que abrir mão. Foi isso que o rei Asa fez. A inteligência desse homem. Rapaz, Deus me deu a vitória, porque eu estou sendo fiel a Ele. Então tem um monte de coisa para tirar ainda aqui. Eu vou tirar, porque mais vitória Deus vai me dar ainda. E ele fez isso. E ali eles começaram a tirar o resto das imagens que tinha, o resto das coisas que tinha lá errado. E a fidelidade desse homem, Gilmar, foi tão grande, irmãos, que no versículo de número 16, e também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Aserá, um horrível ídolo. E Asa destruiu esse horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Até a mãe dele, que era a rainha mãe, ele disse: mãe, a senhora não pode mais reinar. Por quê? Porque a senhora é uma idólatra. Pastor, mas disse para honrar pai e mãe. Claro que tem que honrar pai e mãe, mas tem que honrar a Deus acima do pai e da mãe. Ele continuou amando a mãe dele, continuou obedecendo a mãe dele, pode ter certeza disso. Mas na questão de Deus em primeiro lugar, aí não tinha não. Continuou obedecendo, sendo submisso, respeitando, tomando bênção à mamãe, sendo carinhoso, jeitinho, mas na questão de honrar a Deus, ele colocou Deus em primeiro lugar. Foi isso que ele fez. Então a obediência, esse homem levou tão a sério, meu irmão, o que o profeta de Deus falou com ele, que ele fez até isso com a mãe dele. Tirou tudo. Não, mamãe eu vou deixar aqui, porque a mamãe é minha mãe, eu vou deixá-la aqui. Não, mamãe fez um ídolo horrível. Mamãe, a senhora não vai mais sentar no trono não, levante e vá para a casa da senhora. E esse ídolo aqui, deixa aí. Levou lá para o ribeiro de Cedron, quebrou e jogou o resto do pedaço fora. Os pedaços fora. Ele fez isso. A fidelidade. Ele observou o que precisava mudar e mudou. Depois, irmão, no verso de número 17, os altos, porém, não se tiraram de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Foi perfeito diante do Senhor. O coração dele era perfeito. Um homem falho, um homem cheio de defeitos, mas um coração sincero diante de Deus. Isso é importante. Por mais que nós venhamos, irmãos, falhar, por mais que nós venhamos errar, por mais que nós venhamos escorregar em alguma coisa, o nosso coração tem que ser perfeito, ou seja, tem que ser sincero diante do Senhor. Errei, mas não gostei de ter errado. Escorreguei e cometi um pecado, mas não gostei de ter escorregado e cometido pecado. Um coração perfeito diante do Senhor. Sim. E outra coisa que ele fez também, no verso de número 18 e 19, aliás, verso 18, e trouxe as coisas que tinha consagrado o seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e utensílios. Algumas coisas do reinado dele, dos despojos de guerra que ele havia conquistado, ele consagrou a Deus. E o que o pai dele já tinha consagrado também, ele pegou tudo e fez o quê? E levou para o templo, né? Para a casa do Senhor, que era o templo de Salomão. Certo? Pronto. E ali ele estava tranquilo, estava em paz, estava sossegado. Só que agora, irmão, passam-se 26 anos de paz, tranquilidade. A primeira batalha que foi há 10 anos atrás, ele venceu porque clamou o Senhor. Mas agora, no verso número 19, ele diz: e não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa, ou seja,
25 anos depois da primeira guerra que ele enfrentou. 25 anos de paz e tranquilidade. Mas observe bem, agora, 25 anos depois, chegou a hora de Deus provar a fé do rei Asa. Preste bem atenção. Chegou a hora, 25 anos de paz, 25 anos sendo abençoado, 25 anos sem problemas, sem inimigos, sem adversidades, 25 anos só ali na tranquilidade, na paz. E agora chega o momento de Deus provar a fé de Asa, como é que a fé daquele homem está. Porque eu lhe digo, meu irmão, que por mais que Deus nos deixe passar um período, ou curto ou longo, de paz, tranquilidade, de bonança, mas sempre, quando? Sempre vai chegar o tempo de Deus provar a nossa fé. Vai chegar o tempo. E agora chegou o tempo. Está lá tudo tranquilo. Asa não faz ideia, está tudo em paz. Aí Deus resolve, agora chegou a hora de eu provar a fé de Asa. Por quê, amados? Porque lá em Hebreus capítulo 10, verso 38, as escrituras dizem que o justo viverá da fé, ou pela fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. A Bíblia diz que Deus se agrada de quem serve a Ele pela fé. Em Hebreus capítulo 11 chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Que todos que se aproximam de Deus é preciso primeiro crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha se isso não está alinhado com o Antigo Testamento. Deus quer que você creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele não está falando de ouro e prata e riqueza, porque senão Deus tinha falhado com os apóstolos, que nenhum deles possuíram ouro nem prata. Ele está falando de uma recompensa maior, que é a herança eterna, que é as mansões eternas. Então, Deus ele se agrada quando nós temos fé. Deus se agrada quando nós passamos por provas e manifestamos a nossa fé. E até a palavra de Deus diz que a palavra de Deus mostra homens de Deus, irmão. Abraão esperou 25 anos para ter um filho, e esperou na fé. Enquanto Abraão esperava, estava sendo fiel a Deus. Sabe quando é crente esperando promessa? Ele tem jejum, ele ora e está esperando. Opa, vou ficar certinho aqui para Deus me ajudar, cumprir a promessa. Quando cumpre, alguns crentes acabam o quê? Relaxando, né? Mas aí chegou a hora de Deus provar Abraão. Abraão esperou direitinho 25 anos. Agora eu entreguei a bênção, Isaac. Isaac está ali aproximadamente com 15 anos de idade. 15 anos de idade. Aí Deus vai e prova Abraão. Abraão, quero teu filho. Deus provou esse homem, meu irmão. Olha como Deus provou o profeta Moisés. Moisés tira o povo do Egito, milagre para aqui e para lá, tirou. Agora 40 anos no deserto, Moisés. Deus provando ele. O próprio Jesus foi provado por Deus. Quando o Espírito Santo, quando ele foi batizado lá, quando se inicia o seu ministério, o batismo no Rio Jordão, primeira coisa, Deus leva Jesus para o deserto, para provar ele, para que ele seja tentado pelo diabo, para prová-lo, ali para ser tentado pelo diabo. Até o próprio Filho de Deus foi provado. Os apóstolos foram provados. Olha para a vida daqueles homens, homens fiéis, homens íntegros, homens santos. Passaram necessidade de comida, passaram necessidade de veste, passaram necessidade de moradia, passaram perseguições, peia, açoites, prisões, provações. Deus provando a fé desses homens. Deus provou a fé de Elias, Deus provou a fé de Eliseu. Sim, amados, porque Deus é um Deus que prova a nossa fé. Se agora está tudo bem contigo, pode ter certeza, Deus te deu vitórias no passado, você permaneceu firme, porque eu estou vendo você aí, e você venceu essas batalhas, e aí as coisas ficaram tranquilas. Deus aí apaziguou a tempestade, trouxe paz, trouxe bonança, trouxe uma tranquilidade. Mas pode ter certeza que vai chegar um outro momento
em que Deus irá provar a sua fé. As pessoas andam nas igrejas procurando palavras proféticas. Essa aqui é uma. Você está entendendo que essa é uma palavra profética? Porque Deus está revelando o que você vai passar, sei lá, hoje, mais tarde, amanhã, ou sei lá quando, e já está dizendo para você que você vai provar a sua fé. Eu entendo que Deus está nos preparando. Eu sei que esses dias eu vou passar por uma provação grande. Deus já falou para mim isso. Mas você também vai passar. Eu também não sei quando é que vai ser isso, mas você vai passar, porque Deus é um Deus que prova a nossa fé. 25 anos aqui tranquilo, mas chegou a hora de provar a fé. E aí, vamos ver o que é que aconteceu. No capítulo 16, no versículo 1. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair, nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon, e a Dan, e a Beel-Maim, e a todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa edificara, e edificou com isso a Geba e a Mispa. Para bem aí, preste atenção, talvez você não percebeu ainda. O rei Asa está de novo diante de uma guerra. Chegou o tempo dele ser provado de novo por Deus. E aí Deus levanta um exército que vai contra ele, igual foi o exército dos etíopes. Só que esse exército que vai contra ele é menor do que o exército dos etíopes. Dos etíopes tinha 1 milhão, esse agora é menor. E o que é que o rei Asa faz quando vê aquele exército vindo contra ele? O exército chegou, edificou fortificações em volta de Asa, em volta de Judá, que era onde Asa morava, e ali construiu trincheiras, e não deixou mais ninguém entrar para ajudar o rei Asa, nem ninguém saía de lá. E o rei Asa, ao ver isso, qual é a atitude que ele toma? Orar ao Senhor? Não. Buscar o profeta para pedir uma direção de Deus? Não. Mandar buscar, traz aí a Torá, para nós ver o que é que Deus fala diante dessa situação? Também não. Ele olha para aquela situação e ele não pensa 2 vezes. Ele age como qualquer homem natural agiria. Ele age como qualquer outro ser humano agiria. Ele pega o tesouro, o ouro e a prata que ele tinha consagrado ao templo, e ele envia para Ben-Hadad, o rei da Síria. Ô Ben-Hadad, faz aliança comigo e tira o exército daqui, que senão eles vão acabar com a gente. E o Ben-Hadad vai lá, tudo bem, vamos lá. Muito ouro e muita prata, ele ia deixar passar? Foi lá e pegou o inimigo desprevenido, na covardia. E matou o inimigo e o rei Asa teve vitória. O rei Asa poderia muito bem dizer: opa, que benção, Deus me deu mais uma vitória. Mas não foi Deus que deu essa vitória para ele. Ele não confiou no Senhor. Ele olhou com os olhos humanos e agiu como qualquer incrédulo agiria, pedindo socorro de um homem, Ben-Hadad, rei da Síria, que era um idólatra, que era um herege e que nem conhecia a Deus. Foi pedir socorro dele. Sim, irmãos, há 25 anos atrás, aquele homem enfrentou um exército de 1 milhão de pessoas. Ele orou a Deus, Deus deu vitória. Será que agora Deus não ia fazer do mesmo jeito?
Será que agora Deus também não poderia ajudá-lo nessa batalha? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você passou muito tempo sem ser provado, mas no passado Deus te deu vitórias. Você viu Deus operar na sua vida. E agora que você está passando luta de novo, a quem você tem recorrido? Você teve vitória no passado porque você orou e buscou ao Senhor. E hoje você está passando essa luta. Teus olhos estão olhando para quem? Para Ben-Hadad? Para o rei da Síria? Você está até pegando o que você tem e levando para ele, para poder te ajudar? Você está lá bajulando pessoas. Eu vou bajular o vereador perto da minha casa que ganhou. Eu vou bajular o prefeito que é meu conhecido que ganhou. Eu vou paparicar o diretor, o dirigente, não sei de onde, para poder ele facilitar as coisas para mim. Os teus olhos estão olhando para o homem? Davi um certo dia estava orando, ele viu um exército em sua volta e ele disse: eleva os meus olhos para os lugares altos, de onde me virá o socorro? E Davi disse: o meu socorro só pode vir de um lugar, do Senhor que fez o céu e a terra. Meus irmãos, muitos de nós estamos fazendo isso, procurando os Ben-Hadads para nos ajudar, procurando auxílio e ajuda de pessoas que nem conhecem a Deus, para nos ajudar a resolver essa luta que você está passando. E de repente você vai até conseguir vencer com a ajuda desses homens, mas Deus ficou satisfeito? Vamos ver no verso número 7. Naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, que era profeta, também era chamado de vidente, a Asa, rei de Judá, e disse a ele: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Entendeu aí? O profeta veio lá para entregar uma mensagem: ó rei Asa, está uma bênção. Há 25 anos atrás, tu é homem de Deus, está fazendo o que é certo, Deus está contigo. Se organiza aí que mais vitória Deus vai dar. E Deus foi dando. E agora Deus manda ele perguntar: ei rei Asa, lembra daquela batalha 25 anos atrás? Lembro. O exército dos líbios e dos etíopes, 1 milhão, lembro. Quem foi que deu a vitória? O Senhor. Por quê? Porque você orou a ele. Será que esse aqui Deus também não poderia te dar? Será que essa batalha aqui Deus também não poderia te entregar? E ali o profeta entrega a mensagem para aquele homem e diz claramente para ele que Deus, nas entrelinhas, né? não tem claramente ele dizendo isso, mas nas entrelinhas ele disse o quê? Procedeste loucamente, ou seja, Deus não se alegrou com essa tua atitude. Deus não se agradou dessa sua atitude, porque Deus estava provando a tua fé. E você deveria ter confiado no Senhor, para que a tua fé fosse aprovada. Meu irmão, minha irmã, o momento das provações, seja as qualidades, o tamanho ou o poder delas, são para você confiar unicamente no Senhor. Se você depositar a sua confiança em outra pessoa que não seja em Deus, Deus não se agradará com a sua atitude. O justo vive da fé. Se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Você deve confiar em Deus até as últimas circunstâncias, porque Deus vai usar alguma coisa ou alguém para lhe ajudar, mas a confiança tem que estar nele. Deus se move usando pessoas, Deus se move usando situações, pessoas. Não precisa você olhar para o fulano que ele vai te ajudar. Olha para Deus e Deus escolhe quem ele vai usar para te usar. Não precisa você olhar para Beltrano que vai abrir a porta para você. Olha para Deus e Deus vai usar o Beltrano que ele quiser para abrir a porta para você.
olha para Deus e ele se move da forma que ele acha melhor. Então, irmão, a atitude desse homem desagradou a Deus. E eu pergunto, será que nós também não estamos desagradando? Porque, irmão, é comum, mesmo nós sabendo que Deus já nos deu vitória, mesmo nós temos um histórico de ver o quanto Deus já tem feito por nós, o quanto Deus tem nos sustentado, o quanto Deus tem nos ajudado, o quanto Deus tem nos socorrido, mas de repente chega mais uma aprovação e a gente não confia mais em Deus. De repente chega mais uma luta e aí a gente perde a confiança no Senhor. Mas isso não aconteceu só com Asa, não, aconteceu com Moisés também. Quando Moisés tirou o povo do Egito, que o povo vinha pedindo água, Deus dava, né? A rocha saía água. O povo pediu pão, Moisés orou, Deus mandou o pão. Aí agora o povo pede carne. Aí Deus vai orar, Senhor, Moisés ora, Senhor, o povo está pedindo carne. E Deus diz, pois eu vou mandar carne. E Moisés disse, Senhor, de onde? Mesmo que matasse todos os peixes do mar e todos os gados do mundo, não dava para comer tanta gente assim. E Deus perguntou, Moisés, o meu braço será que encurtou? O braço de Deus nunca se encurta, meu irmão. Ele é poderoso sempre. E Moisés ficou ali, até Moisés nessa hora, meu Deus, não, Deus mandou as 10 pragas, Deus abriu o mar, eu vi o mar aberto, eu andei dentro do mar aberto, mas não, isso aqui Deus não pode fazer. Isso aqui não, Senhor, no meio de um deserto desse, não tem uma bodega, não tem uma quitanda, não tem uma mercearia, não tem uma gurita, uma barraca que possa comprar um xilito. O xilito no tempo de Moisés, né? Não tem um canto para comprar um xilito. E Deus disse, Moisés, tem calma, tu vai ver. Vou mandar tanta carne, Moisés, que eles vão comer, vai sair pelo nariz e pelos ouvidos. Meu irmão, não brinque. No dia seguinte, o povo de Israel levanta. O que acontece? 1 metro de altura e quilômetros de diâmetro, codornizes estão ali. Carne chegou para o povo comer. E ali Moisés disse, verdadeiramente, Deus é Deus e não há nada impossível para Ele. O impossível, Deus pode fazer para ajudar e socorrer aquele que confia nele. Confia no Senhor, igreja, todos os dias da tua caminhada, e Deus te ajudará. Confia no Senhor. Quantas mães já tentaram levar seus filhos para as clínicas de recuperação? É importante, mas saíram de lá, continuaram do mesmo jeito. Quantos já tentaram resolver a situação por meio dos homens e não conseguiram? Agora chegou a hora de você confiar em Deus. Chegou a hora de você, Senhor, já tentei tudo, quebrei a cara, Senhor, me perdoa, faltou confiança, faltou fé, agora eu vou olhar para Ti. Se Asa tivesse olhado para Deus nessa batalha, não precisava ter chamado o Ben-Hadad. Deus ia dar a ele a estratégia de guerra para aquela batalha. Se nós olharmos para Deus, Deus vai nos dar a estratégia de guerra para cada batalha que estamos enfrentando. Se nós olharmos para o Senhor e confiarmos nele, Ele vai nos dar a direção certa para enfrentar e vencer cada inimigo que se levanta contra nós. E ali Deus demonstrou a sua insatisfação para com aquele homem que outrora tinha confiado no Senhor. Ah, irmãos, quantas pessoas que confiavam em Deus, que hoje nem na igreja estão mais. Quantas pessoas que um dia deixaram de trair suas esposas porque Deus deu vitória. Deixaram de trair seus maridos porque Deus deu vitória. Quantas pessoas deixaram de divorciar porque Deus deu vitória. E o tempo passou e você esqueceu das vitórias que Deus lhe deu. E agora alguns já abandonaram as esposas, alguns já abandonaram os maridos, já jogaram tudo para cima. Perderam a esperança, porque perderam a confiança, perderam a fé. E Deus não se agradou dessa atitude, meu irmão. Deus não se agradou. Nós devemos batalhar confiando em Deus até
o último momento. Até o último momento. E ele diz, irmão, que naquele momento, o rei Asa, no verso 10, se indignou contra o profeta e o lançou na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Quer dizer, o homem endoidou, o homem ficou perturbado de vez. Quando o profeta veio entregar a mensagem boa, opa, eu recebo, que bênção, amém. É Deus falando, glória a Deus. Agora, quando o profeta vem entregar a repreensão, ele não recebe. Quando o profeta vem falar da insatisfação de Deus, ele não recebe. Ele não crê, ele não abre o coração para receber. Queridos, nós somos assim muitas vezes. Nós somos assim porque nós não queremos receber repreensão alguma da parte do Senhor. Pessoas que ficam indignadas. O rei Asa pegou o profeta, jogou logo na casa do tronco e mandou açoitar ele. E depois foi torturar algum do meio do povo ainda. Tem gente que, se pudesse pegar o pastor, quando o pastor prega uma palavra dura, uma repreensão de Deus, e botar na casa do tronco e chicotear o pastor, faria. Mas ainda bem que nós não estamos naquele tempo, né? Estão me poupando de muita chicotada. Meu filho, do jeito que você recebeu a palavra boa que Deus mandou te entregar, receba também essa exortação da parte do Senhor. E não se indigne, porque se você está aí agindo com esse braço de carne, com a sua força humana, usando tua inteligência, tuas estratégias de todo jeito, esquecendo da direção de Deus, Deus não está contente com a tua vida não, meu irmão. Por exemplo, tem mulheres lutando para salvar o casamento, mas do jeito dela, e não na direção de Deus. Tem homens lutando para salvar o casamento, do jeito deles, e não na direção de Deus. Tem pessoas lutando para ganhar um salário, mas do jeito dele, e não na direção de Deus. Em tudo isso, Deus não está satisfeito, quando fazemos do nosso jeito, e deixamos de lado a maneira de Deus. O correto é parar o que estamos fazendo ao nosso jeito e mudar agora, para sair daqui e já dizer, não, agora eu vou fazer do jeito de Deus, da forma correta. Pastor, me explica agora, pastor, me explica uma coisa. Agora eu fiquei encucado, como é que ganha um marido do jeito de Deus? Como é que ganha um marido do jeito de Deus? Sem ser tagarela, sem ser briguenta, sem ser nojenta, enjoada, e confiando em Deus, esperando em Deus, orando por ele e servindo o seu marido na bênção, numa boa, amém? Pastor, e como é que, me diga uma coisa, como é que só ganha um salário do jeito de Deus? Sim, do jeito honesto, do jeito justo, do jeito correto, do jeito que agrada a Deus, amém? Deixa de fazer do teu jeito e faz do jeito de Deus. E assim pode ser que a gente remende o que a gente quebrou. Pode ser que a gente conserte o que a gente desmantelou. Porque o rei Asa não recebeu não. O rei Asa foi homem de Deus. Mas lá nessa segunda batalha a coisa desandou para ele. Desandou. Confiou no homem, quando o profeta veio entregar a mensagem, ele não aceitou. Ele não recebeu. E não foi Deus que deu aquela vitória para ele não. Não adianta. A mesma coisa eu quero direcionar agora aqui para o lado das igrejas que estão crescendo pregando heresias, usando de artifícios carnais para atrair multidões. Eu quero dizer para essas igrejas que quem está trazendo esse povo para aí não é Deus, é o Ben-Hadad, é o rei da Síria. Que essa multiplicação que está tendo no teu ministério, que essa multidão de recursos que você tem explorando o povo, não adianta agradecer a Deus, dizer que é Deus, porque não é o Ben-Hadad, rei da Síria. Inclusive Deus está até insatisfeito com isso, e Deus manda lhe repreender, e se você for bonzinho você vai receber, mas se você for um rebeldezinho igual o rei Asa aqui, meu filho, aí você vai querer botar o pastorzinho aqui na casa do tronco, né? Mas enfim, irmão, então o que aconteceu?
no verso 12. E caiu Asa doente dos seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Amém. Agora eu pergunto, será que é errado usar a medicina? Porque o rei Asa buscou os médicos e não confiou em Deus. Se fosse errado buscar medicina, o apóstolo Paulo não teria dito para Timóteo: usa um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Porque o vinho, ele era medicinal para problemas estomacais. Agora o que acontece? É que a confiança está em quem, acima de tudo, em primeiro lugar? No remédio que você vai tomar ou em Deus? Porque a questão foi essa. Não que o rei não pudesse ir ao médico, ele podia, mas a questão era que ele sequer orou para Deus curar ele. Ele sequer orou a Deus para Deus ajudar ele. O problema foi esse. Lembra do rei Ezequias, quando Isaías, uma enfermidade para a morte. Depois Isaías volta, ele ora, Isaías volta, aí Deus diz: Isaías, volta lá e fala para ele que eu ouvi a oração dele, vou curar ele. Ele voltou e disse: olha, Deus ouviu a tua oração, ele vai te curar. Fizeram um emplasto de figo, folha de figo, cozida com alguma coisa, e colocaram em cima da enfermidade, e ali ele curou. Usaram a medicina. Então, o usar a medicina não quer dizer que é errado, mas o problema, a questão é buscar a Deus. Por quê? Porque o rei Ezequias adoeceu, o rei Asa adoeceu dos pés e morreu, porque não confiou em Deus, foi direto para os médicos. E o rei Ezequias não, adoeceu, foi curado pela medicina, mas ele orou a Deus para Deus ajudar a resolver o problema. E ali Deus foi e agiu. Deus foi e fez. Então, meu irmão, está nisso. O cara esqueceu tanto de Deus, não buscou a Deus para enfrentar o exército inimigo, não se quebrantou quando o profeta veio repreender ele, não teve nem coragem: rapaz, profeta, eu errei mesmo, me perdoe, vamos orar a Deus para Deus me perdoar. Nem isso ele teve coragem. E outra coisa, né? Adoeceu, e a fé dele tinha entrado numa baixa tão grande, que ele sequer dobrou o joelho para pedir a cura da enfermidade dele. Já foi direto para os médicos. E ali, meu irmão, no final da vida dele, não que ele tenha se desviado, apostatado, mas ele enfraqueceu muito na fé que ele tinha no princípio. A fé dele no princípio era uma fé muito viva, era uma fé muito fervorosa, mas já do meio para o fim da caminhada dele, ele enfraqueceu ao ponto de não orar a Deus para enfrentar as próximas batalhas, não receber a exortação de Deus e se arrepender, e não buscar a Deus na sua enfermidade. Porque, irmãos, se surgir uma batalha contra você, a próxima vez, continue orando a Deus do jeito da primeira vez. Se Deus lhe repreender por alguma falta que você fez, reconheça e se arrependa, e não pratique mais. Era isso que Asa deveria ter feito. E se porventura vier uma enfermidade, ore a Deus, vá no médico, mas ore a Deus antes, e peça o socorro e a ajuda de Deus, e demonstre ali a confiança e a fé que você tem no Senhor, embora mesmo depois você vá buscando os médicos. Então, meus irmãos, a nossa fé vai ser provada. Nós temos uma caminhada onde a nossa fé é constantemente provada. Só que infelizmente muitas vezes a gente se comporta de formas muito diferentes. Muitas vezes. Algumas vezes se comporta com a fé medonha, outras vezes a fé está lá embaixo. E pense um crente para ter fé, é quando ele está aconselhando o problema dos outros. O cara tem fé sobrando. Acho que nem Moisés tinha fé igual crente quando está ajudando os outros numa luta. Mas quando a luta é com ele, aí muitas vezes a fé dele declina. Do jeito que você tem fé para ajudar o irmão, tem a mesma fé para enfrentar as suas batalhas, as suas lutas. Então, meus amados, entenda isso. A nossa fé, ela será provada. Pode esperar isso que eu estou lhe dizendo. A sua fé vai ser provada de alguma maneira. Alguma batalha, alguma luta, algum conflito, algum confronto.
alguma adversidade, algum levante, algum exército, algum inimigo, em alguma coisa, em alguma área da sua vida vai se levantar. E você não vai tomar nenhuma atitude sem antes buscar a direção de Deus. Você não vai tomar nenhuma decisão sem antes buscar a direção de Deus. Amém? E na hora dessa adversidade, não desanime, não desfaleça. Lembre-se que o mesmo Deus que lhe deu vitória no passado é o mesmo Deus que está contigo hoje. Basta que você seja fiel e continue fazendo a vontade dele. Ele vai ajudar você a permanecer firme até o fim e vencer as lutas que você enfrenta no seu dia a dia, na sua vida, seja em que área for. Agora, nós vimos aqui esse exemplo, a princípio, muito proveitoso, muito edificante, a fé desse homem. Mas depois vimos outro exemplo de quê? De que um crente com uma fé verdadeira e prodigiosa, de repente pode afundar na sua fé. Eu lembro do apóstolo Pedro, quando foi expulsar demônios, quando foi curar enfermos, antes de Jesus subir ao céu. Foi com os 12, foi com os 70, andou por muitos lugares. E agora Jesus diz: Pedro, essa noite você vai me negar 3 vezes. Senhor, nunca vou te negar. Nunca. Se precisar morrer contigo, eu morrerei. A fé lá em cima, uma fé sobrando. Aí quando chega lá, que vem a imprensa, que vem o aperto, que vem a hora de Pedro manifestar a fé dele, o que ele faz? Ele nega o Senhor. Isso, claro, antes, dele receber o Espírito Santo e se tornar o homem que Deus tornou ele ser. Mas muitas vezes, irmão, nós somos assim. Uma hora a fé está lá em cima, outra hora a fé está lá embaixo. Esquecemos que Deus não muda. Esquecemos que Deus é o mesmo. Mesmo que você hoje esteja com a fé lá em cima ou com a fé lá embaixo, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Então você pode estar triste, abatido, angustiado, mas que a sua fé esteja sempre em alta, porque não é a tua força que vai te socorrer, é o Deus que nunca muda, que vai te ajudar nas tuas batalhas. Então que você possa guardar isso no seu coração, e que pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, quando vier a luta, essa provação que Deus está revelando aí nessa palavra que vai vir, em nome de Jesus, permaneça na presença dele, permaneça fiel a ele. Irmão, já ensinei tanto isso a uns crentes, mas infelizmente teve uns que na hora estava igual vocês, e amém, amém, e quando vê a luta, afundaram. Conheço uns hoje aí que estão na prostituição, que estão no adultério, que estão nas bebedeiras, e que estiveram um dia aqui, fervorosos, e sendo divertido como nós essa noite. Então, independente se a luta hoje é menor do que a do passado, se é maior, Deus é Deus para continuar nos dando força e nos dando vitória para enfrentar. Então, se de repente surgiu aí um adversário na sua vida, e esse adversário já destruiu a tua vida de oração, já destruiu a tua comunhão na leitura bíblica diária, esse adversário já apagou a tua vida espiritual, a tua fé em Deus, a tua comunhão com Deus, dá uma reviravolta essa noite. Volte para casa e faça um clamor a Deus. Senhor, eu aprendi hoje que o rei Asa clamou. Senhor, eu estou aqui morto espiritualmente, frio, sem fé, sem ânimo, sem ler Bíblia, sem orar, sem o mínimo prazer da tua presença, da tua comunhão. Mas eu clamo a ti, Senhor, me ajuda, me socorre, porque esse inimigo é mais poderoso do que eu e me derrotou. Me ajuda, me socorre. Eu lhe digo
com certeza que se você fizer a Deus esse clamor, Ele vai te levantar em nome de Jesus. Ele vai te erguer em nome do Senhor Jesus. Porque não há inimigos que Deus não possa dar vitória.